esquerda. Pessoal, boa tarde. O presidente está à disposição do senhor. Eu começo ou vocês começam? Eles começam a responder as perguntas sorteadas. A Folha de São Paulo vai fazer a primeira. Boa tarde, presidente. Presidente, o ministro Gedel Vieira Lima, responsável pela articulação política do seu governo, disse ser a favor da anistia à prática do Caixa 2. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com ele e como o senhor orientará a sua base a respeito. Olha, em primeiro lugar, eu ouvi as declarações do ministro Gedel e ele disse que era uma opinião personalíssima dele, né? Que não envolvia nem a opinião do governo, evidentemente não envolvia a minha. Né? Eu, pessoalmente, essa é uma decisão do Congresso Nacional, mas eu, pessoalmente, não vejo razão para prosseguir, para prosperar nessa matéria. Mas eu reitero que esta não é uma questão do Poder Executivo, é uma questão do Poder Legislativo. E como você vai orientar a base do governo? Como o senhor orientará a base do governo? Eu vou chegar lá, isso foi surpreendente para mim, eu li a notícia aqui. Quando chegar lá no Brasil, vou examinar essa questão. Não tenho orientação nenhuma, não iria dar orientação aqui de Nova York. Mas o senhor pessoalmente, qual a posição? Pessoalmente, eu acho que não é bom. Não é bom Não é bom, não é bom para ninguém. Mas eu vou chegar lá, eu quero que esclareçam isso. Isso não parece uma interferência minha no Poder Legislativo, vocês sabem que eu não interfiro no Legislativo, nessas matérias, nem no Judiciário. Então, registrem bem que eu vou examinar essa questão lá no Brasil, mas não quero interferir jamais nas competências do Legislativo. Próxima pergunta, pessoal. Aqui, Carolina Cimente, da Globo News. Presidente, o senhor falou agora há pouco que o Brasil vive um momento de estabilidade política extraordinária. O senhor disse também que será ou quer ser o responsável por pacificar o Brasil. Mas a aceitação da denúncia contra o ex-presidente Lula não polariza ainda mais as ruas? E o senhor concorda com o presidente do Senado, Renan Calheiros, que diz que a Lava Jato precisa acabar com o exibicionismo? Olha, mais uma vez, a resposta que eu sempre tenho dado, né? Na questão do Lava Jato, isso é uma matéria do Poder Judiciário. O Poder Judiciário e o Ministério Público que cuidam disso. Não será o Poder Executivo quem vai cuidar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu continuo na tese da pacificação do país. Alguns movimentos, é natural. Eu não poderia imaginar que depois de uma fase um pouco complicada politicamente pela qual o Brasil passou, né, que todo mundo iria aplaudir e haveria unanimidade. Que haja oposição, não há dúvida. Mas isso não perturba a minha tese de pacificação, de reunificação do país. Até porque eu tenho dito aqui no exterior e tenho dito lá no Brasil que sem reunificar as várias forças sociais, tendo em vista a crise que nós apanhamos, né, é difícil sair dela. Nós estamos fazendo todo o esforço, nós estamos contando com o Congresso Nacional. Vocês sabem que essa questão do teto é o primeiro tema fundamental para o país. Eu tenho recebido dos partidos políticos a ideia de que vão até fechar a questão em torno dessa matéria, para não haver dúvida de apoio do Congresso ao Poder Executivo. E sobre a denúncia contra o presidente Lula, presidente? A questão do Judiciário, né, do Ministério Público, eu não quero dar palpite, especialmente porque eu teria maior responsabilidade como sou da área jurídica. Se eu desse qualquer palpite, eu estaria avançando num campo fantasioso. Né? Mas não polariza mais o país? Não pode polarizar, não pode dividir ainda mais o país? Eu não sei quais serão as reações. Eu acho que isso deve polarizar no plano jurídico. No plano jurídico, certo e seguramente, eu espero que seja assim, o senhor ex-presidente tem condições de ir ao judiciário e aí sim polarizar com argumentos. Acho que isso que deve ser feito. O senhor como é que recebeu esse indiciamento? O senhor pessoalmente conviveu muito com o presidente? Eu recebi como quem, enfim, acha que se eu estivesse no lugar dele, eu iria ao judiciário para debater. Simplesmente. Juliano Basílio, do Valor Econômico. Boa tarde, presidente Temer. Juliano Basílio, do Valor Econômico. O senhor mencionou aqui diversas reformas, como o teto de gastos e a reforma da Previdência. Existe a possibilidade de ser aprovada uma dessas reformas ainda nesse ano, ou ao menos parte dessas reformas, e o quanto o governo do senhor estaria disposto a ceder nas negociações em termos de verbas e em termos de cargos para eventual aprovação dessas reformas, já que há resistências no Congresso e dentro do próprio partido do senhor a aprovação? O teto de gastos nós vamos aprovar nesse ano. Né? A reforma da Previdência, não há dúvida, ela envolve uma discussão muito mais ampla. Né? E vocês sabem, isso é tradicional, já existiram tentativas de reforma da Previdência no passado com resistências. Então esta vai ficar para o ano que vem, quer dizer, a aprovação. Né? O teto do gasto, tudo está planejado de uma maneira e equacionado, programado, para ser aprovado nesse ano. Presidente, muitos investidores acreditam que o Brasil, na economia, vai no sentido correto, mas na política vem com muita preocupação a popularidade do senhor, que não chega a 20%.
como é que o senhor pretende provar que tem força política suficiente? O senhor acredita realmente que o Brasil vive um momento extraordinário de estabilidade? Olha, se a minha popularidade cair para 5%, mas eu salvar o Brasil nesses 2 anos e 4 meses, ou seja, colocar o país nos trilhos, eu me dou por satisfeito. Presidente, quando é que ela vai decolar, presidente? Last Quando question, é que ela vai please. decolar a popularidade? Quando é que ela vai decolar? Sabe que eu não tenho essa preocupação? Eu tenho preocupação com o país. E tudo que nós estamos fazendo é pelo país. Até convenhamos em medidas supostamente impopulares, que impopulares não são, elas visam exatamente a melhorar a situação do país e dos brasileiros, né? Eu não tenho preocupação com isso. Presidente, o senhor... For international media, Diego Senor from W Radio in Colombia. How would you describe your legitimacy, the legitimacy of your government after 2 particular incidents? One is the walk-off of 5 delegations or 6 delegations yesterday during your speech. And the other is that fight with Venezuela within the relations in order to take Mercosur ahead in the future. O programa de governo que você colocou, né? Mas o caso é o seguinte: primeiro eu recomendo que leia a Constituição brasileira. Quem ler a Constituição brasileira, basta saber ler, não precisa mais do que ler, não precisa de interpretação, para verificar que o governo é legítimo, não é? Em segundo lugar, essa questão de quem sai, não sai, tinha 193 países lá, eu confesso que nem percebi a saída, né? E lamento, porque as relações desse plano não vão de ser relações governamentais, de pessoas, são relações institucionais, a relação de Estado para Estado, e não de um governo para outro, ambos transitórios. Presidente, só uma pergunta aqui. O senhor, quando era vice-presidente da República com a Dilma, o senhor era sabedor de toda a corrupção do partido do PT? O senhor é sabedor disso? Não sabia, evidente. Vocês sabem que eu não tive participação no governo. Um dia eu mesmo me rotulei, né, de vice-presidente decorativo, porque eu não tinha participação. Eu não acompanhava nada disso. Obrigado, Foram presidente. os 3 líderes que ligaram para o senhor hoje, presidente. Porque ele tem um horário lá com o Acabamos de fazer aqui a entrevista. Vice-presidente.